Olá, olá! Estamos iniciando mais um diálogo aberto e com muito carinho. Hoje eu recebo aqui o Dr. Leonardo. O Dr. Leonardo, ele é clínico geral, filho do primeiro dentista de Ji-Paraná, Dr. Badu. Quem não conhece o Dr. Badu na região central de Rondônia ficou marcado, né? Doutor Leonardo, primeiro dizer que é um prazer recebê-lo aqui no Diálogo Aberto. Seja bem-vindo. Obrigado, Edivaldo. Estamos à disposição sempre. O doutor Leonardo, o senhor trabalhou muito no período da Covid. O doutor Leonardo, para quem não sabe, gente, ele salvou muitas vidas, inclusive fora do Brasil, porque as pessoas consultavam também com o senhor através do telefone, né? Sim, telemedicina eu usei bastante também durante a Covid, para todo o Brasil e alguns pacientes de fora do Brasil também. Telemedicina funciona bem, doutor? Funciona. Se o médico é um médico experiente, ele consegue captar, através da anamnese, bastante informações que conseguem chegar a um diagnóstico. O senhor chegou em Porto Velho em 2005. 2005. Isso. Tá, desde 2005. Sou nascido aqui. Ah, sou nascido aqui. Eu nasci aqui porque, na época, meus pais moravam em Paraná e não tiveram condições de me ter lá, me trouxeram para ter aqui com mais segurança. Olha, eu tive duas experiências com o doutor Leonardo. Uma foi no período da Covid, quando nós fomos em 4 com Covid, 4 de uma vez com Covid, e ele cuidou da gente. E é um médico muito atencioso. O doutor Leonardo é muito querido, viu, doutor? Muitas pessoas elogiam, e toda vez que eu já entrevistei o senhor em outros canais de TV, as pessoas sempre ligam, sempre falam, olha, falam muito bem do senhor. Talvez seja o tratamento que o senhor dá aos pacientes, inclusive na rede pública. Porque a rede pública, a gente sempre pensa, a rede pública o tratamento é diferente. O senhor dá um tratamento especializado a todas as pessoas. Eu acho que o local não importa, eu acho que o trato tem que ser igual para todos os locais, inclusive muitos que me conhecem na rede pública migram também para a rede privada para seguir com os cuidados dentro do meu consultório particular também. Então, eu acho que, de certa forma, você tratar bem todo mundo só te traz benefícios, né? Então, eu acredito que é esse... devemos manter um padrão onde estivermos, não importa se é SUS, se é privado. Que bom. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre a dengue. Muita dengue, muito caso. Então, eu no SUS, eu trabalho na UPA Sul, aqui em Porto Velho, né? Então, nós temos hoje um quadro de muitas viroses, né? Dentro delas, a principal hoje é a dengue, tá? Mas também temos outras viroses que estão aparecendo bastante, que inclusive uma com nome até pouco conhecido por muitas pessoas, que é a Oropouche, né? Febre do Oropouche. O Oropouche vem do quê? Oropouche é um arbovírus também, tá? Assim como a dengue, assim como o chikungunya, zika. E ele também é transmitido através do mosquito, né? Normalmente é mais comum na região rural, de mata, mas na área urbana ele também vem se apresentando, porque ele é também transmitido através de picada de mosquitos também. Esse mosquito é aquele pequenininho, um mosquitinho que deixa até marca no... Isso, ele tem 3 variedades de mosquitos que podem ser o vetor, né? E um deles é o Culex, tá? Mas também pode ser transmitido através o famoso maruim também. Sim, aquele mosquitinho que enche o saco quando você vai pescar, por exemplo, quem gosta de pescar, né? Aqueles mosquitinhos. Mas doutor, e quais são os sintomas do Oropouche? Olha, todas as arbosviroses, quando a gente fala de sintomas, são muito parecidos os sintomas. Na realidade, é muito difícil fazer
um diagnóstico só através do quadro clínico, porque todos vão ter dor de cabeça, todos vão ter febre, todas vão ter muitas dores retrooculares, ou seja, dor atrás dos olhos, dor no corpo, né? Também vai ter alguns casos náusea, vômitos. Isso o dengue também. Também, inclusive a náusea, vômito, dor abdominal, você pode, em alguns casos, sugerir casos já de gravidade. Então, é sempre bom ter uma atenção nesse caso quando começa com sintomas já de vômito, né, de dor abdominal. Então, tem que ter uma atenção aí para esses casos. Por mais que a gente vê, doutor, mais campanhas, limpe seu quintal, cuide da sua casa, e de repente tem pessoa que está em algum local, por mais que ele cuida da casa dele, é possível pegar a dengue, ser picado por um mosquito Aedes aegypti. Realmente, como nós vivemos numa área endêmica, região amazônica, tudo isso, claro que nós temos uma maior incidência aqui. Mas, claro que se você tem um quintal limpo, porque assim, o mosquito ele pode voar até 200 metros, então praticamente um quarteirão todo, se não tiver bem cuidado, os quintais de um quarteirão todo, praticamente você está sujeito a adquirir uma dengue que veio lá do teu vizinho a mais de 200 metros de você. Né? Então, o mosquito ele tem essa capacidade de viajar pelo menos 200 metros na região ali. Outra coisa que eu vi que os pesquisadores descobriram que a larva do mosquito agora já pode nascer com a dengue. O senhor já viu isso? É isso. Inclusive, existe aí também muito mistério sobre uns mosquitos que foram fabricados, né, geneticamente. Se comenta em relação a isso, que a intenção era melhorar, diminuir a incidência de dengue no Brasil, porém parece que houve um desvio aí de objetivo, de intenção que ou essa modificação genética causou uma maior resistência dos mosquitos e isso parece que também vem se agravando aí nos casos de dengue em todo o Brasil, porque, se eu não me engano, existe uma fábrica de mosquito no Brasil e outra, se eu não me engano, na Colômbia. Mas é algo que tem que ser realmente mais pesquisado, analisado. Doutor, voltando a falar sobre a dengue, a gente não pode deixar de falar sobre o atendimento da rede pública. O senhor que trabalha na UPA Zona Sul, ali há um fluxo de pessoas muito grande durante todo o dia, né? Que a gente percebe toda vez que vai lá, está lotado aquilo ali. Sim. O que nós podemos falar sobre a saúde nesse momento? Principalmente ali onde o senhor trabalha. O povo está recebendo um atendimento que deveria receber? Então, Edivaldo, o que acontece é que você não consegue hoje ter, dentro do município, assim, uma continuidade de serviço contínuo, vamos dizer assim. Por exemplo, a emergência do Ana Adelaide. Tem 3 semanas que o raio-x não funciona. Então, toda a demanda de raio-x do centro da cidade, dessa região central toda, de acidentes ou pneumonias, bronquites, crise de asma, que está tendo muito, estão tendo que ir para a Zona Sul fazer esses raios-x, essas radiografias. Então, a demanda da UPA Zona Sul praticamente triplicou. Então, realmente, a gente está numa sobrecarga muito grande
e muitas vezes nós só temos 4 médicos na escala para atender toda essa demanda, sendo que desses 4 médicos, 1 ou 2 tem que dar conta da sutura, da Uhum. sala vermelha e das observações. Então, nós temos observação masculina, nós temos observação pediátrica e observação feminina. Temos a sutura, que praticamente é uma porta aberta, não, você vai chegando, vai sendo atendido, e temos a sala vermelha, que às vezes tem casos muito graves, Uhum. né, como AVCs, como que são acidentes vasculares encefálicos. Temos os infartos, que chegam muito, né? E as insuficiências cardíacas também, que são as maiores demandas que nós temos ali na sala vermelha. Então, para você ter um médico para todos esses setores ali atrás, não dá conta. Então, tem Uhum. que ser praticamente 2 médicos para atender essa demanda de todos os pacientes que estão lá atrás, que Hoje estão nas seria quantos observações. médicos para dar conta ali? Ah, O normal nesse fluxo. pelo menos 2. Só que se você tem 4 médicos na unidade, 2 vão ficar atrás Uhum. e 2 vão ficar na parte do Teria que ter consultório mais na 2, pelo frente, menos. pelo menos. O ideal é ter no mínimo de 5 a 6 médicos em tempo integral atendendo ali, Uhum. né. Doutor, tem uma coisa que eu não vou, eu até anotei aqui para mim não esquecer. Antes da gente encerrar esse bate-papo, eu quero, não quero que o senhor responda agora, depois. Uhum. AVC. Eu conversei com alguns médicos e alguns deles estão dizendo que aumentou demais, demasiadamente o número de AVCs. Nós vamos falar já já, eu quero que o senhor dê sua opinião, o que realmente aconteceu. Ok. Mas vamos lá, chikungunya, zika, aqui tem casos disso? Tem casos sim. Claro que não é tão frequente, tá? Até porque, assim, os exames, eles, quando se desconfia, o médico realmente pensa nesses exames e solicita, esses exames são coletados e são encaminhados para o LACEN, Uhum. que é do estado, né? Só que esse processamento, até ver o resultado, praticamente demora de 15 a 30 dias para chegar a um resultado. A maioria não são testes rápidos, então são testes que demoram. Então, você tem que muitas vezes tratar o paciente empiricamente, né? Claro que dentro desse tratamento você não pode deixar de hidratar. A hidratação é a base de qualquer tratamento para qualquer virose. Uhum. Então, uma boa hidratação, uma boa alimentação, alimentações mais leves durante a doença, tudo isso ajuda na recuperação. Então, eh, esses casos diagnósticos muitas vezes não chegam a nós posteriormente, assim, Uhum. não temos muitas vezes um feedback. O acesso a esses dados todos. Isso, um feedback desses diagnósticos, o que está tendo mais, o que não está tendo, né? Recentemente, a Secretaria de Saúde orientou, passou um boletim informativo sobre o Oropush, Uhum. porque eu acho que o primeiro caso foi diagnosticado dentro da UPA Sul. Então, nós recebemos esses casos e também as pessoas também estão direcionando dentro da triagem para esse diagnóstico também, além da dengue, da zika, da chikungunya. Essas doenças que a gente está falando aqui, dengue, urupuxa, chikungunya, o que mata aqui, doutor? Olha, praticamente todas, dependendo do tratamento. Claro que todas têm seu risco, Uhum. né? Se não bem tratadas, se não bem acompanhadas. Claro que a dengue ela tem um potencial maior porque existe a dengue hemorrágica, né? E então a gente precisa realmente
a hidratação é a base para evitar, né, essa internação. Muitas vezes o paciente não consegue, às vezes, porque a boca amarga, você fica nauseado durante qualquer virose dessa, né? Tanto é que qualquer doença que a gente pega, a gente fica um pouco nauseado, perde o apetite. Então, essa dificuldade do paciente de ingerir tanto alimentos quanto líquido, claro que pode fragilizá-lo. Então, muitas vezes tem que ter um auxílio, às vezes, de soro injetável, né? Então, às vezes, tem que internar o paciente ali, né? Observar por 6 horas, 4 horas, tomando um sorinho para, né? E pedir um retorno desse paciente 1 dia, 2 dias depois, para reavaliar novamente como é que estão as plaquetas desse paciente, como é que está o caso, para a gente sempre acompanhar os sinais de gravidade. Levando em consideração o fluxo que tem na zona, eu estou focar na Zona Sul, porque o fluxo ali é muito grande. Levando em consideração esse fluxo que tem, como é que faz para internar esse povo? Se tem necessidade. Então, normalmente, os casos de gravidade, eles têm que ser encaminhados para a rede do Estado, né? A UPA Zona Sul, ele é uma unidade do município. Eu falo isso porque nem todo mundo tem essa clareza, o que é do Estado, o que é do município, né? A administração pública do município e do Estado. Então, como o município nós não temos hospital, esses pacientes com gravidade eles têm que ser encaminhados à rede hospitalar do Estado. Aí temos o Semetron, né? Quando se trata de doenças infecciosas. E, no caso, são regulados via CRUI. O que é a CRUI? É uma central de regulação do Estado, onde todos os casos que merecem uma atenção de internação, eles são apresentados a essa regulação do Estado, onde lá existem médicos também que analisam todos os pedidos de internação, e ali é feita uma análise entre a CRUI e o hospital de referência, o hospital que vai receber esse paciente, seja Semetron, seja o João Paulo, para analisar a gravidade do caso, para dar o alerta de pode mandar o paciente, né? Para esclarecer aqui a pessoa que está acompanhando o programa, seria a rede básica, que é do município. Isso. Alta complexidade, Estado. Estado. Intermediário. O município cumpre com algumas. Cumpre com algumas. Isso. Mas essa falta de um hospital em Porto Velho, uma capital com 600 mil habitantes, é muito grande, né? É muito grande. Realmente, eu acho que nós temos uma deficiência hospitalar gigante em Porto Velho. Porque se o Hospital João Paulo ele é um hospital estadual, ou seja, ele não é só para Porto Velho, ele é para todo o estado de Rondônia. Então, todas as demandas são encaminhadas a Porto Velho. Claro que depois que inauguraram o hospital de Cacoal, o Euro, né, ficou uma parte dessa demanda para o interior do estado, né, para o hospital estadual em Cacoal. Porém, ainda a demanda hospitalar do João Paulo é gigante. Talvez seja até isso, né? O fato de ser capital, de os hospitais maiores do governo estar em Porto Velho, os gestores não tenham, eu não sei se atentado, de repente, porque é uma despesa enorme ter um hospital municipal em Porto Velho, é gigantesca a despesa. Mas, doutor, vamos lá. AVC. Me chamou muita atenção esse número, e que inclusive em jovens, pessoas jovens estão morrendo aí de AVC, de infarto. A sua opinião sobre isso, o que aconteceu? Teria alguma ligação isso com a Covid?
Olha, o AVC, eu vou te falar antes e pós-pandemia, Uhum. tá? Então, antes da pandemia, eu acho que nós recebíamos na UPA Sul, acredito que um AVC por semana, Um por semana, um por semana. 4 por mês. Rapaz, hoje praticamente todo dia tem um caso de AVC entrando Meu Deus. na UPA Zona Sul, na sala vermelha da UPA. Então, mais ou menos isso. Então, realmente aumentou muito, tá, os casos de AVC e de infarto também. O AVC é o acidente vascular cerebral. O infarto é o Isso. quê? O infarto, ele é o que? Uma obstrução das artérias do coração, chamadas coronárias. Certo. Tá? Então, essa obstrução das coronárias, muitas vezes por algum trombo, por uma placa de gordura, então vários são as causas, né? Mas as mais comuns são essas. E aí causa uma obstrução na irrigação do tecido cardíaco, levando uma necrose e morte do tecido. Essa necrose do tecido, esse infarto, pode levar à morte ou pode levar a uma sequela cardíaca que vai trazer consequências futuras para esse paciente. Tá, o AVC seria 1 por semana, 4 por mês. O infarto. O AVC, nós temos dois tipos, né? Hum. O AVC hemorrágico, quando rompe uma artéria do cérebro, né? Do encéfalo, ou quando um AVC isquêmico, quando também ocorre que uma obstrução onde o sangue deixa de irrigar certa área do cérebro e causando também o AVC isquêmico. Então são esses dois tipos. Tá, o infarto, doutor, antes e depois, o senhor teria Houve um aumento bastante considerável também. Também era em torno de 1 por semana e hoje quase todo dia temos infarto. Olha aí, gente, algo a ser estudado, né? Ser verificado. Não, claro, as observações são claras e eu acho que a gente não pode ignorar essas observações, né? Antes, né? O que a gente tinha antes da pandemia, o que tem depois da pandemia e, né? Independente de idade, doutor? Independente de idade. Inclusive, pacientes de 14, 15, 16 anos que nunca tiveram problema algum de saúde, muitas vezes chegam lá tendo um quadro de epilepsia que nunca tiveram. Que coisa, né? Isso é assustador. Realmente. Mas, doutor Leonardo, eu quero primeiro agradecer a sua estada aqui com a gente nesse bate-papo. O senhor tem uma clínica, qual que é a clínica? Eu tenho um consultório dentro da Clínica Otto, aqui na Terreiro Aranha, no bairro Olaria, tá? Ali eu tenho meu consultório particular. E atende na Zona Sul? E atendo no SUS, na Zona Sul. Tá bom. Bom, eu quero aqui agradecer imensamente essa sua participação no programa. Eu quero que o senhor volte mais vezes, porque o doutor Leonardo é um clínico geral. Gente, você que ainda não consultou com o doutor Leonardo, precisa consultar, porque realmente ele é diferenciado. A gente sabe que existem diversos médicos, várias formas de atender um paciente, mas ele é diferenciado. O senhor vá a fundo, até além daquilo que é normal, natural de fazer. Por que isso? Eu tinha um professor que dizia que o bom médico é aquele que, como Sherlock Holmes, né? Uhum. Ele é um investigador, então ele tem que aprofundar, né? Ou a gente vira médico de verdade, ou você vira um mero encaminhador para especialistas. Então, se você é um clínico geral, você tem que dominar tudo, né? Tá certo. Doutor, muito obrigado. Por nada, eu que agradeço a visita aqui e estou à disposição para
para novos debates. Um abraço, até o próximo Diálogo Aberto aqui pela TV Assembleia Legislativa. Aliás, quero convidar você para ficar sempre sintonizado e avisar os seus amigos. Sintonize, canal 7.2, é isso, gente? Canal 7.2, TV Assembleia Legislativa. Muito obrigado, doutor Leonardo. Um abraço, até o próximo programa. Boa semana.